Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Estamos de volta e já explicando, né, o porquê que nós não lançamos o vídeo na quarta-feira, por conta de Natal, viagem do João, tudo mais, e outras questões técnicas nossas aqui. Nós não conseguimos fazer a gravação anteriormente, nem uma live ao vivo, então nós estamos gravando para deixar para o dia seguinte, dia 28, quinta-feira, para que aqueles que quiserem possam acompanhar a nossa live tratando da questão da missa, parte por parte. Então, boa noite, João. Boa noite, seu Glauco, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Nós já nos desejamos, mas desejar também para quem estiver nos acompanhando, por nos assistir, um feliz e santo Natal. Deus nos abençoe. Estamos na oitava, então ainda é um dia só, uma festa só, né? Desde da segunda-feira, dia 25, até os próximos sábados, nós estamos comemorando o Natal, porque é uma festa tão importante que cabe ser festejada todos esses dias. Então, iniciemos com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós te agradecemos, Jesus, as graças que você tem nos concedido, por ter nos confiado falar da vossa igreja, da nossa fé e daquilo que é próprio da nossa salvação, sacramentos, principalmente falar da Santa Missa, nós que somos tão pecadores, pequenos, né, tão indignos, mas que o Senhor nos dê graça suficiente para isso, que o seu Espírito nos ilumine e a gente possa estar tratando com o maior cuidado possível sobre esse assunto, para elucidar os nossos irmãos que possam não conhecer, não lembrar ou ter se esquecido, né, das coisas que dizem respeito à nossa fé católica. Agradecemos, Senhor, pelo coração permanentemente ofertado da vossa mãe por nós e por você ter se dado a nós na Eucaristia. A doce Mãe de Deus nos acompanhe em toda a nossa jornada e nos ajude um dia a chegar junto à voz do céu para vos glorificar por toda a eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos estar no quinto episódio, né, da nossa jornada aí de caminhadas, falando sobre a Bíblia, sobre a missa, e agora nós vamos estar entrando na leitura do Evangelho. Então a missa é recheada da palavra de Deus, todas as frases praticamente das orações e do que a gente encontra na Santa Missa é extraído, se não das palavras da Bíblia, do significado, da importância que tem e das verdades que nos são reveladas pelas Sagradas Escrituras. Então, assim, tudo que tem na missa é com fundamentação bíblica e de uma forma absoluta, porque a palavra que nos é transmitida pela Bíblia, né, pela palavra de Deus que nos é transmitida, é o próprio Cristo. E o rito eucarístico que nós vamos ver daqui a pouco também é a manifestação do Cristo no sacramento da Eucaristia. Como é o próprio Deus que se manifesta no sacramento, esse sacramento, nós temos 7, mas esse sacramento é chamado de Santíssimo Sacramento, porque nada maior, nada mais importante, nada mais desejável e amável do que o próprio Senhor, que se faz presente, corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Então, nós vamos estar falando agora nós já falamos dos outros temas, né, que vem até o momento da liturgia da palavra, e já foi falada a primeira leitura, do Salmo, a segunda leitura e tudo mais. E agora nós vamos tratar, então, da leitura do Evangelho, que é o próprio Cristo. Quando se fala do Evangelho, nós estamos falando do Cristo que fala conosco. A palavra de Deus toda é inspirada, mas cartas nas segundas leituras, às vezes cartas, Atos dos Apóstolos, são os apóstolos evangelistas que narraram muitas vezes, no caso do Atos dos Apóstolos, São Lucas, e os outros apóstolos, São Paulo, São Pedro, São João. Então, essas cartas são inspiradas, claro, mas diferente do Evangelho, que são palavras do próprio Senhor, né? Não foi o Senhor quem escreveu, mas foram os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João,
que narraram tudo isso por terem vivido junto com Jesus. Com exceção de São Lucas, que não viveu com Jesus, mas viveu junto dos apóstolos. Diz a tradição que ele viveu, inclusive, com Nossa Senhora. Então, ele tinha acesso às fontes primárias, ele tinha acesso àqueles que viveram, conviveram com Jesus e foram narrando para ele as verdades do Evangelho que foram trazidas por Jesus. Então, não sei se o João quer colocar alguma coisa. Não, acho que está bem colocado, bem explicado, né? Nisso você tem um conhecimento muito abrangente que o meu, né? Então, Jesus, ele veio trazer a grande novidade. Qual é a grande novidade? Que aconteceu agora no dia 25. A grande novidade que ele veio trazer é que nós temos um Salvador. Por quê? Ninguém pode se salvar sozinho. E o homem, por causa do pecado, fez uma escolha de afastamento de Deus. Então, não tem problema, assim, não tem problema, não, tem todo problema. A palavra não está bem colocada. Mas o que acontece? É uma opção do homem? É uma opção do homem. Quer viver com Deus? Vive. Não quer, ele não vai obrigar ninguém. Porém, as consequências das minhas escolhas eu vou colher. E aí, então, o que acontece? Quando os nossos pais, lá na origem, né, os primeiros pais, pecaram, escolhendo dizer não à vontade de Deus, escolheram romper com Deus. E isso tem as consequências que a gente sente na própria carne, na nossa pele, né? A gente sente a tendência ao pecado, a concupiscência que nos arrasta ao pecado. Quem aqui nunca, né? Eu quero mudar, eu quero não fazer, e quando vê, já pecou, já perdeu a paciência, já... E quantas outras coisas, mas tudo por conta da fraqueza que o pecado cometeu em nós. A consequência que o pecado traz a nós. E aí, então nós vamos entrar agora nesse rito, sabendo disso. Jesus que veio como Salvador é a boa notícia. É essa a novidade. Né? Jesus nasceu, sendo Deus, ele se fez homem. Ele entrou na nossa humanidade para poder resgatar a humanidade em si próprio e apresentar a Deus como salvo. Por isso, ele que nos criou sem precisar de nós, não consegue nos salvar sem a nossa colaboração. Eu quero ser salvo, eu tenho que querer ser salvo, eu tenho que escolher ser salvo pelos meios que ele determinou que se salve. Não é assim, eu acho que isso não precisa, eu acho que isso não é pecado, então eu vou criando uma religião à minha moda, um Deus à minha imagem e semelhança, eu vou fazendo a coisa do jeito que eu quero, achando que isso vai me levar a Jesus. Não, porque quando morrer eu vou para o céu. Você vai para o céu se você fizer, eu também sou para o céu se eu fizer a vontade de Deus. Porque essa é a condição que ele colocou. E a possibilidade, que era impossível isso, a possibilidade é o próprio Jesus que nos foi dado. Né? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Né? E ele é o Salvador, é o único Salvador. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entendendo todo o resto do significado das coisas. Claro, buscando conhecimento, buscando a verdade, a gente vai percebendo o significado de todas as coisas. Então, no Evangelho, quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele saiu contando as coisas que estão necessárias, dizendo o que é preciso, trazendo essa novidade. Então, ele, como criança, é a grande novidade, ele é a grande boa notícia, boa nova, por isso que a gente canta glória a Deus nas alturas, né, na noite do Natal, glorifica a Deus pela salvação que ele nos enviou, e a gente vai aprender muito disso pela leitura da palavra de Deus, principalmente dos evangelhos, que Jesus fala diretamente a nós. Nesse momento, o que acontece? É feito um canto, que é chamado de aclamação ao evangelho, tá? Nós vamos aclamar porque é Jesus quem vai nos falar. Né? É palavra inspirada, é palavra de Deus, mas é o próprio Deus nos falando. Então a gente fica em pé, né? E o coral, o conjunto que estiver tocando lá, eles vão apresentar uma música, né? Normalmente que tem um aleluia, que tem uma exaltação à palavra de Deus, ao Santo Evangelho, para que a gente se prepare para receber essa palavra. Né? Que a gente esteja atento, com expectativa de ouvir. É o Senhor que vai nos falar. Aí tem um quadro aí no slide que demonstra isso. Olha as pessoas como estavam. Eles estavam de pé, alguns sentados, mas todos voltados para o Senhor. Todos.
né? Então, essa expectativa tem que ser criada no nosso coração, nós temos que nos permitir, nos lembrar disso, né? Que a gente vai estar ouvindo o próprio Senhor. Não receber a palavra como, aquele evangelho que eu já sei, já escutei um monte de vezes, já li, eu já sei. Não, não. Ouvir como quem é discípulo do Senhor e está esperando que o seu Senhor fale ao coração. Aí a gente procura fazer silêncio. Aliás, da igreja eu vou dar uma sugestão, né? Não é minha, é da própria liturgia. Seria bom que a gente guardasse mais silêncio, né? Mas é a casa do Pai, nós estamos felizes, nós estamos tudo contentes, então nós estamos fazendo um pouco de oba-oba aqui. Toma cuidado, é a casa do Pai, mas é o templo, é a casa de oração. Então, não vamos fazer dali um mercado de peixe, ou, como eu costumo dizer, o átrio dos gentios, né? Porque tem gente que só vai para sortar as galinhas ali dentro da missa, fala uma arruaça. Não é necessário, não é devido e não é... Com certeza não é devido, né? Mas que a gente aprenda, sabe? Por quê? Se eu quero escutar Jesus falar comigo, eu vou querer fazer silêncio, eu vou querer me concentrar, não quero escutar conversa alheia, não quero conversa dos outros, eu quero só escutar o Senhor. Então, esse respeito pelo momento, porque é um momento muito solene, né, e sagrado, então a gente deve cultivar isso, né? Isso é uma questão de hábito. Imagina que antigamente se fazia o que se faz nas missas, hoje conversa, bate-papo e barulho, né? A gente procurar ter esse cuidado, esse zelo, porque afinal de contas é o Senhor que está falando conosco. E não é uma hipótese, não é não é uma assim, ele acha que não, é o Senhor falando conosco. Bom, então a gente procurar fazer esse silêncio, e quem fala conosco é o padre, que é o celebrante. Rapidamente, né, eu falo demais, depois não sobra tempo. Mas quem proclama o evangelho, se estivermos numa missa onde tenha o diácono, que é a primeira ordem, né, o primeiro grau de ordem, diaconato, presbiterato e episcopado. Então vamos dizer que na missa é uma missa solene, que nem está tendo agora, hoje é quarta-feira, embora vocês vão estar assistindo aqui, às 20 horas começou a missa da consagração do altar da catedral lá em Piracicaba. Então a missa com certeza vai estar o bispo, os padres e diáconos. Então, quem faz a proclamação do evangelho é o diácono, porque o ministro da palavra, por excelência, é o diácono, tá? Diácono permanente. Eventualmente, se tiver lá um seminarista que já foi ordenado diácono, que vai ser ordenado padre em seguida, ele pode também fazer a proclamação, porque ele já é ministro da palavra. Porém, ele é provisório, né? É diferente dos ministros permanentes, do diácono permanente. E não tendo o diácono, quem faz a proclamação é o sacerdote. Mas, de qualquer forma, quem vai estar falando conosco é Deus, é o próprio Senhor. Tá? E a palavra de Deus, ela entra pela nossa cabeça, pelo nosso ouvir. Tá? Aí, o que acontece? Se eu ficar com isso só na minha cabeça, eu posso fazer uma compreensão intelectualizada e não deixar ela chegar até o coração. Ela entra pelo ouvido, passa pela nossa inteligência, mas é necessário que ela chegue ao nosso coração para dar fruto. Né? Senão ela fica só no nível do intelecto. Então a gente não cresce na fé, a gente não progride no conhecimento da verdade, e a gente não consegue subtrair. Uma palavra de Deus, um versículo da Bíblia, dá para você viver a vida inteira baseado nele. Agora, e muitas vezes a gente vai ler o mesmo evangelho e cada vez você tira uma lição, cada vez você tira um aprendizado. Por quê? Porque é a palavra de Deus e Deus se comunica a nós através da palavra também, do jeito que ele quiser. Se eu estou aberto a Deus e estou acolhendo com verdade, com respeito essa palavra, ela vai frutificar na minha vida. Né? Aí tem uma observação aí em vermelho, que nós já até comentamos em outra situação, mas nós vamos reforçar, porque às vezes a pessoa não ouviu, às vezes ela esqueceu, às vezes ela não lembra, às vezes ela confundiu, né? A gente vai pedir para não esquecer. Quando o sacerdote ou estiver fazendo a proclamação do evangelho, levanta o evangeliário, que livro onde ele leu o evangelho, muitas vezes, em alguns lugares, alguns padres, eles costumam traçar o sinal da cruz, né, abençoando as pessoas com a palavra de Deus, mas normalmente é só uma elevação da palavra de Deus. Não se bate palma. Tá? Não é para bater palma.
Ele não está levantando para você aplaudir a palavra de Deus. Está levantando para que ela seja mais exaltada e a gente tenha reverência por ela. Ah, mas o máximo da reverência, bom, então vamos subir no banco e não fiz. Né? A reverência que a gente tem é essa reverência do sagrado, diante do sagrado. Então não se bate palma quando levanta a Bíblia. Ah, mas o padre fala, salve de palma para a Bíblia. Uhum. Mas está errado. Não é isso que se faz. Né? Se o padre fala, talvez por falta de conhecimento, ele não deveria acontecer, mas pode acontecer. Né? Eu não acredito que todo mundo que estimula, que ensine o povo a bater palma no levanta a Bíblia, esteja fazendo por má vontade, ou não, é por falta de percepção, de conhecimento litúrgico, alguma coisa assim. Mas, nós sabendo, não faremos. Né? Por quê? Para respeitar o máximo possível a palavra de Deus que está sendo proclamada a nós. Vamos falar. Não, eu estava dizendo, compartilhar aqui, ó, tudo que a gente vem aprendendo aqui, a gente começa a observar, não ficando muito crítico, mas observando a questão da seriedade na missa, não só pelos fiéis, mas também pelo clero, né? Compartilhando a missa desse meu final de semana de Natal, onde eu fui numa missa, na mesma paróquia que tinha 2 padres, e um extremamente espiritualizado, levando a missa na seriedade que devia, sabe? No domingo. Uhum. E na segunda-feira, aí você já vê o caso, um outro padre totalmente contrário, com piadinhas inadequadas durante a missa. O ato penitencial é Senhor, 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 não teve o Cristo, ele passou batido. E assim foi durante toda a missa, com piadinhas, querendo agradar o povo, fazendo o povo rir e perdendo todo o sentido do que a verdadeira missa é. Aí você fala na questão de nós estamos ouvindo. Como que a gente vai estar ouvindo se o próprio padre começa até a mudar as palavras das leituras? Então fica uma coisa muito banalizada, né? Aquilo que o padre Eduardo fala, cada padre faz a sua missa de acordo com o que ele acha que é certo, não de acordo com a missa deveria ser feita, né? Até porque a missa é o sacrifício de Cristo, então ele não deveria mexer, né? A liturgia é estipulada pela igreja, tem uma rubrica, uma forma de dizer o que é para ser feito, como deve ser feito. Mas aí vão entrando as interpretações pessoais e os gostos pessoais. É uma pena, porque o padre deveria, primeiramente, sumir. Né? Não é o padre que tem que aparecer. Ele age em persona Cristo, então ele deveria dar o espaço para que Cristo apareça e ele diminua, como São João Batista. Aí a gente entra numa questão, talvez seja mais complicada e não seja o momento, mas eu acredito que tudo isso venha da fábrica que é ruim, sabe? Os nossos seminários deixam muito a desejar. Né? A gente pode ver que a grande maioria dos nossos sacerdotes são formados na PUC, e assim, os que se esforçam... você está falando mal da PUC. Tô. A PUC dá motivo para falar mal dela, não sou eu. Eles que façam as coisas direito, católica, que está ótimo, porque, afinal de contas, chama Pontifícia, quer dizer, é do Vaticano, Pontifícia Universidade Católica. Não estaria fazendo mais do que obrigação de fazer bem feito e ensinar corretamente. Mas a gente percebe que não é isso que acontece. Ali tem muita influência comunista, né, de cunho marxista. Né? Então, a gente sabe que isso existe dentro da igreja, nós não somos ingênuos e nem vamos ficar malhando Judas porque não é o caso. Mas é uma pena que seja assim. Porque a missa é a verdade de Cristo manifesta na igreja, que é o seu corpo, há 2000 anos, não é agora, porque eu vou fazer do meu jeito. Embora aconteça. Né? Agora, o que eu fico triste, João, é isso. Existem essas pessoas, mas se o povo aprender e agir corretamente, isso ajuda o padre a celebrar bem. Quer ver um padre ficar contente? Ele se dispor a atender comunhão e não ser obrigado a escutar esse tipo de coisa. Então, eu não matei, não roubei. Mas por quê? Quem disse que só matar e roubar é pecado? Quem que reduziu a isso? O que se deva confessar. Né? Então, o povo vai lá para querer que passe a mão na cabeça e concorde com a vida errada que está levando. Os padres vão isso não é pecado. Se o cara que faz uma confissão sincera, verdadeira e íntima, sabe, sincera e profunda, com contrição de coração, isso eleva o padre, ele está lá para isso.
As mãos dele foram ungidas para pagar os nossos pecados. Agora, chega lá e faz mais ou menos meia boca, entendeu? Ele vai, é o que ele tem. Então, se o povo começar a cuidar melhor, a se cuidar melhor, a se comportar diferente na missa, isso vai mudar. Só para concluir, porque senão eu fico muito tempo num slide só, a gente não caminha, né? Já fui advertido pela nossa comissão técnica aí, pela nossa equipe técnica. Mas para vocês verem uma ideia, é uma polêmica, porque o terceiro segredo de Fátima, porque fez, porque não fez, porque o Papa não falou, porque o Papa falou, mas agora o Francisco falou. Então, essa é a parte que a igreja tem que fazer. Se fez ou não fez, eles vão responder a Deus. Agora é a parte que cabe a nós. Rezar o rosário todos os dias, penitência, confissão permanente, viver em estado de graça, os 5 primeiros sábados em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. A grande maioria das pessoas nem sabe dos 5 sábados. Não, mas é porque, viu, a igreja faz a parte dela, ou se não fizer, eles respondem por isso. Agora, vamos nós fazer a nossa. Sabe, a minha maior questão é essa. Nós vamos ficar querendo mostrar o que está certo e errado. Claro, a gente está tratando do assunto aqui, isso é necessário. Por isso a observação que o João fez e as observações que a gente faz. Para que a gente aprenda e faça bem feito. Mas aí, o que acontece? Tem a parte que me cabe, entendeu? E vamos combinar que a grande maior parte do corpo de Cristo é feita por leigos? Né? Então, os sacerdotes estão lá, eles são ungidos, eles são homens escolhidos do meio do povo para servir o povo em nome de Deus. Porém, eles não são só eles. E a nossa parte? E as pessoas que não têm compromisso com a paróquia, não dizimam na paróquia, não fazem oferta, não têm comprometimento com nada. Nada. A paróquia está precisando disso, precisando daquilo, não aparece ninguém para ajudar. Precisa limpar a igreja. E precisa pagar. Se tiver que fazer uma pessoa que faça a limpeza. Só um minutinho, eu vou fechar a porta, senão ela vai bater. Se você não contratar uma pessoa que faça isso, algumas igrejas têm mulheres que se dispõem a ir lá e fazem, né, a limpeza e tudo mais. Mas não é toda paróquia que tem isso. Aí a pessoa não colabora com o dízimo, não dá oferta. E acho que nós chegamos a comentar, não sei se foi com vocês ou foi na live passada, no vídeo passado. Você às vezes faz uma coleta na missa e quando você vai contar a coleta, uma missa que tem 600, 800 pessoas, não dá R$600. Entendeu? Mas é dinheiro, porque, você quer que aconteça o quê? Que caia do céu? Já não chega Jesus vir do céu para transubstanciação e se fazer presente na hóstia? Ele ainda vai ter que trazer um pacotinho de dinheiro para distribuir para nós? Poxa, chega disso. Não paga dízimo, não dá oferta, não faz nada. Né? É uma pena. É uma pena. Mas tudo bem. Caminhemos. Vamos lá, próximo. A próxima seria a parte da homilia do padre, né? Após o evangelho, a leitura do evangelho, ele vai fazer uma catequese da homilia, isso, né? Isso. E a homilia, como nós já tratamos, a homilia é o sacerdote que faz. Mas o cara é da igreja, mas o cara é do grupo tal. Homilia é homilética, é profissão do padre, de mais ninguém. Já falei disso na live passada, mas muitas vezes a gente fazia apresentação para criança em missa, que a maior parte das crianças da catequese e tal, e o padre pedia teatro de fantoche. Faremos, fora do horário da homilia. Não, mas depois fica muito tarde, então o senhor faça uma homilia breve, depois da homilia nós podemos até fazer, mas a homilia não pode deixar de ter quem faz é o senhor. E tudo bem. Né? Ele faz um movimento. Por quê? As pessoas precisam entender a palavra de Deus. E a graça que assiste o padre, a graça do estado que ele está vivendo, de sacerdote, capacita ele a falar. Mas aquele palavra ele não conhece, ele não fala, né? Talvez falte o povo dele rezar por ele, o Espírito Santo agir com poder. Né? E, normalmente, quando a gente critica um padre, eu falo por mim, pela experiência que eu vivi, e tenho aprendido ao longo desses anos de caminhada, que não é bem por aí,
Muitas vezes eu estava disposto a criticar uma atitude do sacerdote da minha paróquia, mas eu não estava observando o quanto que eu rezava por ele. Percebe? Uhum. Eu não pode contar com a minha oração, mas pode contar com a minha crítica. Eu me tornei juiz da igreja agora? Quem? Que dia? Né? Não, eu não sou juiz, eu sou participante. Né? Do mesmo jeito que eu não quero ser julgado, eu quero que ele seja. Então vamos maneirar, vamos procurar buscar um equilíbrio nisso. Agora, tem coisa que é difícil, porque chega a ser revoltante devido ao esculhambamento, a esculhambação que fazem no negócio. Aí você fala, pô, mas o padre não está vendo? Quando não é o padre que faz. Tá, mas mais motivo nós temos aí para orar por ele. Então, o momento de nós entendermos a palavra, o padre que vai fazer a leitura, a conexão do evangelho com as outras leituras, né? Do jeito que Jesus ensinava, ele está ali em persona Cristo, ele está no lugar de Cristo. Então, não falta uma graça que o assista. Se essa graça não está funcionando, talvez falte da nossa parte mais oração pelo nosso sacerdote. A igreja recebeu a incumbência de pregar a todos os povos e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que Cristo pregou. A autoridade de Cristo foi, portanto, passada, concedida à igreja. Por isso que eu falo que não vai faltar a graça do Estado, ele tem a graça para fazer. Se ele não está conseguindo se soltar para fazer, talvez falte da nossa parte a oração. A nossa oração do nosso sacerdote. Outra coisa, Glauco, que eu posso levantar aqui, que eu até comentei com você outro dia, mas muitas das pessoas acreditam que a hora mais importante da missa, o ponto auge da missa é a homilia. E fala, mas eu não vou porque a homilia é muito ruim, então para mim a homilia é o mais importante, e acaba desconhecendo um pouco o fundamento da missa, né? A homilia é uma parte da missa, mas não a fundamental, não é isso? Não, ela é importante, necessária, é bom que não se deixe de ter. Nas missas de semana, muitas vezes, em algumas paróquias, tem padres que omitem, né, não fazem a homilia. Normalmente, aqui em Santa Bárbara, onde a gente mora, a gente vai nas missas e tem, ainda que seja uma reflexão rápida, sempre se faz um comentário, uma partilha do Evangelho. Mas realmente, a missa inteira não dá para perder nada. Por isso que é bom que a gente chegue antes e saia depois que acabar, depois que o padre sair do altar e caminhar para a sacristia. Porque não dá para se perder nada na missa. É tudo importante. Porém, realmente, entre, por exemplo, a consagração e a homilia, não pode haver uma missa sem consagração. Poderá haver uma missa, por algum motivo, sem homilia. Né? Então, a pessoa deveria ir, acolher a palavra no coração e meditar essa palavra, porque o próprio Jesus fale com ela. Não precisa ficar só na dependência do padre. Porque o dia que ela não vai na missa, então Jesus não fala com ela. Ou ela não quer saber. Né? Aí entra a questão do comodismo. Né? Não quero nem pensar. Quer trazer e traga pronto. Eu quero escutar, só não vou nem ficar olhando. Poxa, nós estamos falando de Deus. É um Deus que se dá a nós. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Uma coisa que nós já falamos no vídeo passado a respeito da persignação, que não se fala pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No momento em que vai ser proclamado o Evangelho, a gente traça o sinal da cruz sobre a cabeça, na testa, né? Sobre a boca e sobre o peito, no coração. Para que Deus nos ajude, ouvindo a palavra, guardá-la na mente, proclamá-la com verdade e viver no coração e na nossa vida essa palavra. Só para dar uma relembrada. Né? Mais alguma coisa, João? Não, acho que é mais ou menos isso, que, como eu disse para você, algumas pessoas conversam e eles falam que a parte importante para eles é a homilia. Aí até explicar que não é a homilia a parte mais importante. É uma parte importante, mas não a mais importante. Exatamente, né? Não é. Mas e aí é gozado, que a gente muitas vezes vê na hora da homilia, o pessoal da música sai, vai afinar o violão lá fora, é o recreio, né? É intervalo. E aí você vê assim, poxa, o padre está falando, é Cristo falando conosco, vamos prestar atenção, fique quietinho, né? Mas tudo isso tem que aprender.
Hoje eu vi um vídeo, não sei se é recente ou não, eu fico vendo algumas coisas assim, né? O padre Paulo Ricardo falando que ele fez uma homilia, uma coisa nada a ver, a mulher veio e falou para ele, padre, mas sua homilia me tocou profundamente, e falou uma coisa nada a ver da homilia que ele falou. Ele falou, tá vendo? Às vezes, uma palavra que ela ouviu, ela meditou essa uma palavra que foi profundo para ela, mas não teve nada a ver com o que eu disse. Então, muitas vezes, para mim não está sendo importante, mas para alguém lá dentro está tocando alguém, né? Porque ele está proclamando a palavra, ou melhor, ele está fazendo a homilia e o Espírito Santo vai fazer a pessoa entender o que ele quer que a pessoa entenda ou precise, né? Isso acontece às vezes em pregação, a pessoa vem falar, nossa, você falou tal coisa assim, assim. Eu falei exatamente isso. Nossa, mas caiu no meu coração e Deus falou comigo. Ótimo, a finalidade da pregação é isso, né? Mas a gente percebe essa questão de, pô, mas não falei isso com ela, não, nem sei o que, mas a pessoa entendeu. E isso é importante a gente estar em silêncio, né? Para ouvir bem e poder ouvir a Deus falando pela boca de quem nos transmite a palavra. Nossa, agora só eu estou passando muito aqui, mas eu queria falar uma coisa, né? Uma coisa eu comentei contigo, você me falou e aquilo foi profundo, né? Quando a gente faz a meditação do Evangelho antes da missa, né? E a gente fica meditando, aí chega na missa, parece que a meditação que você teve é a que o padre falou. Aí até você falou aquilo, que é o Espírito Santo conversando da mesma forma comigo e o padre, não é isso? É o mesmo Espírito, o Espírito fala com a igreja. E é muito interessante a gente perceber essas coisas e dá uma alegria, né, João? Sim. Porque não tem dois Espíritos Santos, é só um. Ele falou com você, ele está falando com o padre, ele vai falar com o outro. É muito legal isso. Uma gostosura. Aí, depois da homilia, aí sempre faça o ato de fé, né? O creio, né? Profissão de fé. Profissão de fé, isso. Isso. Ou o credo, né? O credo, porque a fé é dos apóstolos. E aí existem dois credos que a gente reza. Aquele mais curtinho, né? Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E existe o mais longo, que até o nome é longo, é o Niceno-Constantinopolitano, porque ele foi definido em dois concílios, de Niceia e de Constantinopla. Por isso que ele tem esse nomão feio assim, grandão. Aí, o que acontece? Nessa hora, a gente fica em pé, porque nós vamos professar, nós vamos fazer a profissão da nossa fé. Nós vamos proclamar o que nós cremos. E é a fé da igreja. Então, por exemplo, tem gente que se diz católica, mas não concorda com o que está no creio, porque acha que isso não, que aquilo não, não acredita na ressurreição dos mortos, acha que pode reencarnar. Você pode acreditar no que você quiser, ninguém está falando mal de ninguém aqui. Acredita no que você quiser. Não acredita em nada se não quiser, fica à vontade, né? O choro é livre. Mas o que acontece? Se você está dizendo que é católico, essa é a fé da igreja. Se você não professa a fé da igreja, não se diga católico. Porque é uma falsidade ideológica. Você diz que é uma coisa e é outra. Você não é o que você está dizendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que acontece? Nós devemos conhecer as verdades desta fé, porque se eu não conheço, como é que eu vivo? A igreja tem uma frase que é lex credendi, lex orandi, ou seja, a igreja vive do jeito que reza do jeito que vive. Se não tem essa coerência, fica uma coisa meio estranha. Então, eu preciso conhecer as verdades da fé, eu preciso conhecer os argumentos da minha fé, inclusive para que eu me estabeleça a respeito disso, que eu me firme a respeito disso. Né? Então, é a fé que nós recebemos pelo nosso batismo, porque no batismo tem o momento da renúncia e tem o momento da profissão de fé. E o padre vai puxar os elementos essenciais da nossa fé para a gente. Aqueles que nos batizaram disseram em nosso nome, creio. Né? Então, eu preciso acreditar na remissão dos pecados, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Esse então é um amém que fecha tudo isso. Mas eu preciso crer, não é só dizer. Eu estou professando, eu estou proclamando aquilo que eu acredito. E eu acredito na fé da igreja.
E a fé da igreja é essa, então não posso achar diferente. Tá? Bloco, o que você disse na ressurreição da carne, para quem se diz católico e vai na espírita, já não bate certo. Porque na ressurreição da carne, eu irei ressuscitar na mesma carne que eu estou hoje, não é isso? Sim. João Paulo. Qual foi a grande constatação que o apóstolo, né, São Tomé, fez? O Cristo que tinha sido crucificado, descido da cruz e enterrado lá no túmulo de José de Arimateia, ressuscitou. E ele estava duvidando. E ele falou para os apóstolos: eu só acredito se eu ver, eu quero botar o dedo na chaga da mão dele, quero pôr o dedo do lado que estava aberto. Quero ver se é mesmo. A prova que Jesus é ressuscitado e é o mesmo que foi crucificado são as provas da própria chaga que ele trazia em si. Então, a prova do ressuscitado são as chagas do crucificado. O mesmo que foi tirado da cruz e enterrado, levantou, vivificado pela ressurreição. Então, se eu não acredito nisso, eu acho que eu vou reencarnar. E aí vai longe, porque tem gente que fala: não, eu não como frango, porque pode ser minha avó que desencarnou, encarnou num frango. Fica à vontade. Você pode pôr sua avó se quiser. Não significa que Deus vai pôr sua avó na galinha, não se achou. Mas você acredita no que você quiser. Mas essa não é a fé católica. Então, para professar essa fé esquisita, você pode ir no centro espírita, aí tem de tudo quanto é tipo, tudo quanto é cor, entendeu? Você acha do osso do freguês. Então, assim, claro, não tem problema, mas não se diga católico, não venha esculhambar. Você não deve tomar parte nos sacramentos. Deve se converter antes. Ai, mas isso é falta de acolhida. Vai fazer bagunça numa mesquita muçulmana, vai lá. Dá os seus parpites lá. Eu sei que muita gente nem assiste o canal por causa do jeito que eu falo. Mas sabe o que acontece? Para fazer média e passar pano, já tem bastante. Se for para fazer isso, passar bem. Eu não passo. Eu não vou fazer. Então, nós vamos levar a sério a nossa fé. Vamos parar de brincadeira. Gente, que tristeza que você vê o que fazem com o Natal. Caras, bocas plásticas, maquiagem, muita make, entendeu? Muita roupinha, muito perfuminho, muita luzinha acesa. E o Cristo do lado de fora. Ah, você está julgando. Não. Eu estou partilhando aquilo que eu sou obrigado a ver e constatar por causa daquilo que fazem e dizem. Não sou eu que estou falando. Uma futilidade total, uma coisa, uma bagaça. Mas joga água benta, põe florzinha, canta para Jesus. Ai, que lindo! Não serviu para nada. Cristo nasceu dentro da sua vida? Não. Não, está no coxo. Entendeu? E parece que não vai crescer nunca, não vai sair disso. Eu fico preocupado. Porque se eu trabalho para evangelização é por um motivo, por amar a Deus e porque eu quero a salvação das almas. Não tem outro motivo, eu não ganho nada com isso. Ainda ganho de vez em quando uma chapuletada. Mas avisou, Jesus já tinha avisado. Né? Com perseguições, com. Tá com pau, fica à vontade. Mas aí eu fico preocupado porque você vê assim. Criam umas coisas totalmente diferentes dizendo que é a mesma. Não, não é a mesma. Não é a mesma. Quando na palavra de Deus, lá em Efésios, ou em Gálatas, bom, agora não vou nem pegar, mas que diz assim, é o mesmo poder que atuou em Efésios. É o mesmo poder que Deus atuou na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos. Falando de nós. Não é um poder parecido, alguma coisa assim, mais ou menos. Não, é o mesmo poder. O mesmo. Então, para eu viver essa graça, eu tenho que viver a mesma fé do Senhor. Percebe? Então, hoje em dia, qualquer coisa está valendo. Ah, mas lá eles fazem uma coisa com pão e com suco de uva, com pão, com vinho, com qualquer coisa, com bolachinha. Viu? É missa? Não. Não, para mim não está servindo. Serve para você? Se empanturre. Entendeu? Mas tem que tomar mais cuidado. Não podemos mais viver a verdade, então? Só o que os outros aprovam como verdade? O que é isso? Que loucura é essa? Já dizia, acho que é o Chesterton, né? Que falou, o C.S. Lewis. Acho que é o Chesterton.
A ignorância vai chegar num ponto que você vai ter que explicar para a pessoa que a grama é verde. Uhum. Ela pode ver e distinguir, ela não consegue constatar a realidade. E as palavras difíceis de São Paulo na carta a Timóteo, que vai chegar um tempo que as pessoas, sabe, afoitas pelo afã de novidades e burburinhos de novidades, vão abandonar a verdadeira fé e já não suportarão mais a verdade. Nós estamos vivendo esse tempo. Pode falar qualquer bobagem, qualquer absurdo, qualquer coisa. Mas se você falar ou pegar pesado, porque você está tratando da verdade, e a verdade não é sua, é de Deus, é de Jesus Cristo, aí já não é bem assim. Quem que ele pensa? Eu não penso nada. Quem pensa é Jesus, ele é a cabeça, eu só obedeço. Olha como é fácil. Padre Arthur Sampaio, já sai daqui, João. Padre Arthur Sampaio, sacerdote jesuíta aqui de Santa Bárbara durante muitos anos, é um jesuíta que ficou aqui muitos anos na paróquia Aparecida. E um dia ele foi entrevistado por causa de um retiro que ele fez, foi um negócio estrondoso lá em Atibaia, e ele estava pregando um retiro para mais de 500 jovens, não sei o quê. E uma repórter, acho que da Globo, mas aqui regional, perguntou para ele o que o senhor acha. Foi retiro de carnaval. O que o senhor acha do carnaval que os jovens vão? Ele ficou olhando para a cara da moça, ela falou: o que o senhor diz a respeito? Ele falou: nada. Como assim? Qual é a sua opinião? Eu estou perguntando. Eu entendi a pergunta, mas eu não tenho nada para dizer. Eu respondo por aquilo que a igreja ensina, estou aqui fazendo isso. Mas o senhor não tem uma opinião? Ele falou: não, a minha opinião é de Jesus. E basta. Simpático, deu pouco, mas verdadeiro. Entendeu? A minha opinião é essa, a minha opinião é de Jesus Cristo, não tem duas. O que importa é a opinião dele, o que ele fala a respeito. Tá valendo. Eu sou o seguidor de Jesus. Se você pode ficar inventando suas modas e Jesus está aceitando, vai com Deus. E Deus manda os santos para nós tentarmos, assim, copiarmos um pouco, como dois santos muito fortes que mantiveram a verdade, principalmente da missa e da confissão, que foi Cura d'Ars e São Padre Pio, né? Sim. Dois que, acima de tudo, mantiveram a verdade, tanto da sagrada celebração da missa, quanto da confissão. Os dois foram, né, mantiveram essa verdade, e passaram um perrengue por isso, mas mantiveram a verdade, né, Glauco? Sim, mas, João, foram perseguidos e um monte de coisa. Agora, veja uma coisa. Faz ideia o nível que nós estamos. Se você falar para uma pessoa que se diz católica, batizada, que casou na igreja, recebeu catequese, gente, inclusive, que eu dei catequese. Você chega para a pessoa e fala assim, viu, é pecado mortal você não ir na missa ao domingo. Ai, que absurdo. Mas quem que é você na fila do pão, na fritada do ovo, para vir encher o saco e falar que o que a igreja... Não é o que eu acho, isso quem diz é a igreja. Ele te dá uma vida inteira. Você tem uma semana inteira, você tem uma vida inteira. Você não pode gastar um dia, 1 hora do seu dia, 1h30 do seu dia numa semana para estar junto de Deus, recebendo graça, louvando, adorando, glorificando a Deus e pedindo graça. Muito. Percebe? Isso está ligado ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo mais o meu comodismo, a minha folga, o meu domingo, o meu gosto, a minha chácara, o meu passeio, mas tudo bem, você escolhe, mas não acha que você está vivendo segundo o evangelho, que não está. Simples assim. Não é fácil ser católico. Não é fácil ser católico. É o mais difícil que existe. Eu acho assim, vai ficar um pouco demorado esse slide, mas, Glauco, eu acho também que a igreja, tentando buscar a salvação das almas, ela vem já abrindo, vamos dizer assim, as portas para tentar acolher as pessoas, porque, veja, hoje, você falou para buscar a missa dominical, você pode ir no sábado à noite, você pode ir no domingo, primeira hora, 8 horas, tal. Antigamente, eu vejo no livro de Cura d'Ars, tal, era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã era a missa, e você tinha que ir no domingo. Por quê? Se guardava o jejum eucarístico a partir da meia-noite. Nem água você podia beber. Entendeu? Se escovasse o dedo, você escovava com maior cuidado para não beber água. Porque você tinha que estar em total jejum para poder receber o corpo de Cristo.
Só que à medida que vai facilitando, as pessoas não vão melhorando, elas vão relaxando cada vez mais e exigindo cada vez mais. Agora pede que se faça jejum de 1 hora antes da Sagrada Eucaristia. Não é nem da missa. A missa começa às 7, você comeu, eram 6h20, você vai receber a Eucaristia depois das 7h30, então já deu 1 hora de jejum eucarístico. A igreja pede para que se confesse, comungue ao menos 1 vez por ano. Vai ser bem assim no céu, entendeu? Fazendo de tudo, facilitando de todas as formas para as pessoas serem salvas. Agora, vem falar para mim que ama Jesus, que acredita em Deus, que tem fé e que é católico, olha, pensa bem. Pensa bem. Porque eu acho um pouco estranho. Para mim não tá fácil desse tanto, não. E não pesa, eu não estou falando como se eu estivesse fazendo alguma coisa que... Pelo amor de Deus, não me custa nada, pelo contrário, não sei viver sem Eucaristia. Aí de mim o dia que eu não comungo. Né? Então, e você vê, esses dias agora nós tivemos a oportunidade de comungar 2 vezes no dia. Você ia de manhã numa missa que era referente ao domingo e depois à noite era a missa da vigília Natal. De Natal. Você podia comungar 2 vezes por graça, não é por merecimento. Nenhum dia eu posso comungar porque eu mereço. Todos os dias são por graça. Mas a igreja trazendo essa dose dobrada de Jesus Cristo para nós, sabe? Vacinando a gente, imunizando a gente contra um monte de coisa. As pessoas não estão interessadas, né? Isso que é duro. Então, você que está nos ouvindo, presta atenção. Por quê? Na comunhão, eu já falei isso outro dia, vou repetir muitas vezes. Na comunhão, Jesus não vê a hora de receber você também. Porque se um não receber o outro, não tem comunhão. Você não vai lá para comer hóstia, você não vai lá para papar hóstia. Você vai lá, você se entrega para o Senhor e o Senhor se entrega a você. Aí existe uma comunhão, uma unidade, onde você recebe o Senhor e o Senhor te recebe. Ele não vai lá só para a cidade, ele quer te receber. Disso nós vamos falar mais para frente, loguinho aí, quando for falar do ofertório, né? Um momento importantíssimo dentro da liturgia. Então é isso. Ó, gente, eu sei que vocês ficam, às vezes, não falam para mim, viu, João? Mas falam para os outros que vêm falar para mim aqui. Eu falo, quer deixar like? Pode deixar. Se deixar um que não gostei lá, não tem problema. Mas fala do que não gostou para a gente tentar melhorar. E se o aspecto for eu falar mais bonitinho, agradável, talvez não adiantar muito, porque eu não vou mudar. Eu tô com o saco cheio de escutar gente falando asneira aí, em nome de acolher pessoas. E Jesus Cristo do lado de fora. Então, eu espero que vocês tomem consciência do quanto nós somos importantes para Deus, ao ponto do Filho deles fazer carne e se oferecer para nós nos altares todos os dias. Vamos tentar mais um slide? Acho que dá para fazer mais um, né? A oração dos fiéis. Isso, também não é recreio, tá? A oração dos fiéis não é intervalo, não. Claro que se você está no momento do ofertório, você está no momento... e você está precisando ir no banheiro, porque acontece, comigo também acontece. Então, tudo bem. Mas às vezes você percebe que é hora de dar um relax. Né? Dar uma voltinha para... A missa é 1 hora só, não é possível que uma pessoa adulta não consiga ficar lá o tempo necessário para participar de todos os momentos, sabendo que você é o objeto de Deus na missa. Então, a oração dos fiéis. Depois de ouvirmos a palavra de Deus e de professarmos a nossa fé e confiança em Deus que nos falou, nós colocamos em suas mãos as nossas preces de maneira ativa, né? Não é a minha oração. Claro que eu vou levar as minhas intenções pessoais e que eu vou apresentar também nessa hora. Por isso que eu já te pedi no início da missa, Senhor, pelas intenções que eu coloquei. Mas aí nós vamos rezar como grupo, como comunidade, como corpo de Cristo. Então é importante que eu escute o que está sendo falado. E às vezes falam umas abobrinhas, porque escrevem a oração, né? E ai, Jesus. Né? Eu já vi paróquia que reza pelas girafinhas da Amazônia, entendeu? Então, vamos acordar para a vida, meu bem. Primeiro que na Amazônia não tem girafa, segundo que vamos rezar pelos irmãos que estão passando necessidade. E eu tenho uma resposta que às vezes eu me incomodo quando diz assim, Senhor, escutai a nossa prece. Não, peraí, nós que temos que escutar a necessidade e fazer. Imagina a Nossa Senhora, o arcanjo Gabriel chegou para ela e falou assim, então, inclusive a Isabel, que já é avançada de idade, que é mistério, está grávida, de 6 meses.
Aí Nossa Senhora ajuda e fala, então agora Jesus manda o anjo lá ajudar Isabel, porque afinal de contas, velha, né, grávida, barrigona, fim de gravidez, pé incha, a barriga desce, a criança vai começar a chutar, incomodar, ela vai dormir mal e fica inchada. Ah, Jesus, manda alguém lá para cuidar da Isabel. Ó, então tem oração que a gente precisaria dizer que a gente escute a sua prece, Senhor, né? Mas isso é a parte, não tem nada a ver com a oração dos fiéis. A igreja apresenta a oração, nós devemos rezar juntos e dizer amém. E prestar atenção, porque se o que for falado não for de acordo com o evangelho, você não precisa nem dizer amém. Eu não disse amém e não repeti, ouvi, Senhor, as nossas preces quando eu estava rezando para os bichinhos da Amazônia, entendeu? A igreja reza, então. Estou rezando para os bichinhos, filhos de Deus, que precisam se converter. Vamos nós. Vamos lá? Acabou? Tem mais um? Eu acho que tem lá, né? Esse não vai dar para entrar. Esse é longo. Esse é um assunto bem complexo, né? Até porque no momento do ofertório é um negócio assim, nós temos que entender isso. Oração eucarística é um negócio assombroso. Quando você reza o santo, meu Deus do céu, o céu, tudo junto rezando, os mártires, as virgens, os confessores, meu Jesus, toda a corte celeste está junto ali proclamando glória, o santo diante de Deus. Imagina o que tem de anjo no céu. 1/3 foi para o quinto dos infernos junto com o demônio, mas ficou 2/3 lá. É o dobro, né? E estão lá glorificando a Deus. E a gente está participando desse momento. Será que eu estou lembrando disso? Né? Então é importante. Vamos deixar isso para a próxima. Né? Pedir desculpa, assim, dos meus excessos, porque tem gente que fica muito incomodada e eu não estou preocupado. Mas é que como tem pessoa que não comenta com nós, não fala aqui, mas vai falar por aí, então para ficar mais barato, eu queria só que fique claro uma coisa. Escute o que eu digo, não como eu digo, mas procure entender o que tem de verdade da fé católica, porque isso que interessa. Né? Aí tem gente que gosta dos mais adocicados, dos mais suaves, né? Como eu disse, final de semana eu fui em Minas, né? Até por isso o vídeo está sendo transmitido na quinta. Mas uma coisa, Galo, que eu vi na Catedral de São Lourenço, que eu não vi em outro lugar, água benta na porta da igreja. Ah, sim. Só que lá, devido ao Covid, não é mais como era antigamente, né? Então ele colocou um reservatorinho, aí você põe a mão por baixo, aperta, pinga na mão. Eu achei muito interessante. Nossa, aqui nas paróquias deveriam ter, porque quando você faz o sinal da cruz com água benta, a tentação da dispersão da missa é totalmente barrada, né? Você veja, é um sacramental poderosíssimo. Os místicos usam água benta, usavam e usam, muitos místicos ainda existem, né? Mas os santos místicos da igreja, doutores da igreja, faziam uso de água benta para se ver livre do demônio, para momentos de tentação, para momentos de dificuldade, para momentos de dificuldade na saúde. Hoje em dia ninguém liga mais. Acho que a água benta é para afastar o mal olhado. Né? Isso é pouco. Né? Esse sacramental tem poder de Deus. Tanto que nos exorcismos, uma coisa, exorcismo é sacramental, não é sacramento. Maior que exorcismo, confissão, primeira Eucaristia, crisma, unção dos enfermos, ordem, a Eucaristia, tudo isso é maior do que o exorcismo. Mas, no entanto, o que acontece? Durante o rito do exorcismo, os sacerdotes usam água benta. E o demônio não suporta. Entendeu? Então parece uma coisa tão boba, água benta, grandíssima coisa. Grandíssima coisa. Não é para atuar, não é verdade. Não me lembro qual padre falou, não me lembro. Foi quando você faz o sinal da cruz com a água benta, o demônio fica impressionado com aquilo e acaba não te tormentando, porque aquilo atrai a atenção dele e não te perturba durante a oração. Se você fazer uma oração e fizer o sinal da cruz com água benta, você dispersa a tentação do demônio pelo sinal da cruz com água benta. Então, nossas igrejas deveriam voltar novamente a usar água benta na porta da igreja. Dessa mesma forma que foi feito em São Lourenço, que eu, fiquei admirado. Falei, nossa,
Fazia muito tempo que eu não tinha visto isso. Uhum. E é gostoso, né? É um elemento a mais da nossa fé nos assistindo, nos dando graça, nos trazendo força. Por isso, escapulário, por isso, a cadeia de Nossa Senhora quem se consagra, por isso, enfim, a medalha milagrosa, né? Testemunhos com a medalha milagrosa é um negócio assustador. Esqueci o nome dele, não sei o que lá, King. Maior satanista, maior sacerdote satanista dos Estados Unidos, se converteu com uma velhinha que chegou para ele com a mão e falou: top, isso aqui é para você. E deu na mão dele uma medalha milagrosa abençoada. Esse cara caiu, ficou um tempão no repouso do espírito, quando ele levantou, ele era católico. Maior satanista dos Estados Unidos. Zachary King. Ele já deu testemunho na Canção Nova, não sei, mas no Instituto Hess ele já deu, e tem na internet, você pode procurar lá ele contando a história em detalhes. Né? Com 14 anos ele já tinha pecado todos os mandamentos, contra os 10 mandamentos, e se disposto a servir ao demônio e a Satanás. E ele se converteu por causa de uma medalhinha abençoada. Aí, vai vendo. João, vamos acabar, senão o João Pedro vai dar um tiro em nós. Olha quanto tempo nós já temos. Já passamos uns 6 minutos já do limite. Combinado. Passou muito rápido. Ele fez um comentário ali que passou muito rápido. Mas tá bom, gente. Ó, nós ainda estamos dentro do Natal. Aí, amanhã, dia 29, ainda está dentro da 8ª do Natal. Um santo e abençoado Natal para todo mundo. Eu não tive condições de mandar mensagem para ninguém, acabou não dando tempo. E ainda hoje eu tive uma série de dificuldades. Pensei, vou mandar, tá dentro da 8ª, né? Já é dia 27, mas eu vou mandar. Fiz um cartãozinho, tudo para mandar, mas não consegui porque tive uns problemas de saúde. Acabei passando uma boa parte do dia no hospital para se cuidar e tudo mais. Então, mas estou bem, graças a Deus. Não vai ser dessa vez. Então, eu quero desejar a todos um santo e abençoado Natal. Que o Cristo que ressuscitou, né, mas que nasceu na manjedoura, se fez homem pela nossa salvação, possa ter espaço na sua vida e te abençoar com toda a sorte de bênção espiritual que tem nele, que é o próprio Deus. Né? E aí a gente vai fazer aquele pedidinho de sempre, se você quiser, você pode deixar o seu like, que isso ajuda. Se você puder pegar o link e mandar para os outros também ajuda. Se você quiser deixar seu não gostei, fique à vontade, mas diga o que você não gostou, para a gente ver se dá para melhorar. Né? Aí eles colocam lá, não gostei do cara que fica falando. Aí nós põe o João Pedro aqui, eu vou lá fazer técnico. Né? Mas tá bom. Gente, vamos pedir a bênção de Deus, o Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Pela intercessão da doce Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, de seu castíssimo esposo São José, dos nossos anjos da guarda e santos de devoção, venham sobre nós a proteção, a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estejamos em paz, estejamos e sejamos felizes, porque Deus que nasceu na manjedoura habita em nós, graças a Deus. Graças a Deus. Até mais. Até a próxima.